Precessão dos equinócios. O fim de um ciclo. Olá a todos! O desdobramento do tempo pode nos explicar o ciclo de precessão dos equinócios ou ainda o de Milankovitch, e os momentos de resposta com Jean-Pierre Garnier Mallet. Olá Jean-Pierre, olá e obrigado do fundo do coração, fico muito feliz em te receber mais uma vez no Bereron. Já fizemos um bom número de programas sobre o desdobramento do tempo e, graças a ele, talvez possamos compreender esse ciclo da precessão dos equinócios e o de Milankovitch, porque se diz muita coisa. Então, antes de tudo, talvez possamos explicar, vamos fazer um pouco de pedagogia hoje, o que é o ciclo de precessão dos equinócios. Então, justamente, podemos verificar algo de uma forma muito simples com os equinócios, o momento em que o dia é igual à noite, 2 vezes por ano. Ora, esse ciclo que permite que o dia seja igual à noite corresponde a um ciclo muito curioso que os antigos haviam catalogado com 12 espaços a serviço da vida. A vida, zoé, diáconos. Servidor, espaços a serviço da vida, espaço zodiacal. Então, eles haviam identificado no horizonte da nossa Terra, podemos dizer assim, 12 constelações que permitiam ver, no momento dos equinócios, em que lugar estávamos, certo? E percebe-se uma coisa, há uma 13ª, um 13º tempo que desaparece durante o ciclo de 12 anos. Certo? Portanto, era muito importante poder verificar como esse ciclo ganhou 13 por dúzia, pois, na verdade, o 13 por dúzia antigamente significava que, se comprássemos uma dúzia de ostras, a 13ª era gratuita. Daí vem esse 13 por dúzia, e isso vem daí, esse 13 por dúzia. Então, esse ciclo de precessão dos equinócios é baseado em um primeiro ciclo, que é o ciclo que eu chamo assim, isto é, mais exatamente uma característica essencial, que é demonstrada e aceita. O quadrado do diâmetro de Plutão é o diâmetro do Sol. E isso não é por acaso. E a volta de Plutão em torno do Sol, um ano de Plutão, se multiplicarmos por 100, isto é, termos uma centena de anos de Plutão, dá um ciclo de 24.840 anos. 12 multiplicação 2070 anos. Se desses 2070 anos eu retiro, no momento do início do ciclo, a metade do ciclo, retiro 13 por dúzia, retiro 13 por dúzia na segunda metade do ciclo, então retiro 1/24 de um ciclo, acrescento 1/24, de 24.840 anos, e obtenho 25.920 anos, que é o ciclo de precessão dos equinócios. Como, na Terra, ver que esse ciclo termina, já que há 13 anos que desaparecem? O único meio de ver como esse 13 desaparece é verificar os equinócios. Então, o que faziam os antigos egípcios para ver se o dia é igual à noite? A pirâmide de Quéops, as faces, há 2 faces que, no dia do equinócio, ficam na sombra, isto é, a face leste é escavada, é curvada, não é plana, e exatamente no dia de o equinócio, há a questão da sombra. Portanto, os antigos sabiam que era preciso medir os tempos que separavam os equinócios para perceber que havia um 13 a dúzia que desaparecia. Então, desde aquela época, a questão é, como eles puderam descobrir tudo isso? Pelas invasões, mas não se fala disso. As invasões extraterrestres poderiam ao menos saber uma coisa, no universo, que contém bilhões e bilhões de bilhões de bilhões de estrelas, não existem apenas os homens na Terra que fazem perguntas. Fomos ensinados, e eu também demonstro, que o alfabeto grego corresponde totalmente a essa história do desdobramento do tempo. Portanto, é um alfabeto científico, o que é bastante impressionante. Tudo que é grego corresponde a coisas matemáticas do passado que foram transformadas por crenças, por uma série de fatores. Transformou-se algo que era astrológico e perfeitamente exato em uma astrologia completamente delirante. Como resultado, os astrofísicos atuais rejeitam a astrologia tal como é ensinada hoje. Esquecemos o essencial. Havia um ciclo de desdobramento do tempo e estamos vivendo o fim desse ciclo sem saber. Então, esse 13 a dúzia que desaparece, na verdade, são 90 anos que separam 2 das eras zodiacais. Portanto, 90 anos para terminar, 90 anos para recomeçar, 180 anos. Eu pego o ciclo de Plutão, 24.840 anos, adiciono 1.080 anos, que organizam as situações.
Isso me dá 25.920, que é o ciclo de precessão dos equinócios. Isso significa que, se eu sou alguém que não é terrestre, que é extraterrestre, que vive em um tempo que não é o meu tempo, ele não está no ciclo de Plutão como nós. Ele está no ciclo de precessão dos equinócios. Então ele pode nos visitar no final do ciclo de precessão dos equinócios, que é o fim do ciclo de Plutão. Isso explicaria a possibilidade, a viabilidade de eles voltarem com mais facilidade do que nós irmos até eles. Nós somos seus escravos. Pode-se dizer isso assim. Nós não conhecemos as coisas, as informações que podemos receber intuitivamente, achando que é Deus quem nos fala, é preciso parar com isso. O ciclo de precessão dos equinócios, veja como é simples. Agora eu retiro esse 13 a dúzia, já que estamos dentro disso. Eu devo retirá-lo. Eu posso verificar que, de fato, o ponto do equinócio está ali, como faziam os antigos. Esse 13º que desaparece é também a serpente que morde a própria cauda, o Ouroboros em grego, e no final não sobra nada. Um dos signos que desaparece é justamente o serpentário. Curiosamente, esse 13 a dúzia que desaparece é o serpentário, e restam os 12 signos zodiacais que conhecemos e que usamos nas datas de nascimento para dar algo como um horóscopo completamente, enfim. Há uma astrologia que, quando é colocada junto com a astronomia que eu conheço, produz coisas sensacionais. Há uma astróloga que eu conheço, que esteve na Europe 1, Muriel Ciron. Ela conhece coisas que os astrônomos não conhecem bem. É um trabalho formidável no nível astrológico, porque justamente ela sabe que há falhas na astrologia esotérica e que existem coisas corretas na astrologia dos babilônios e dos gregos, e ela sabe fazer a diferença entre as duas. Dito isso, tentamos encontrar esse ciclo de precessão dos equinócios. Evidentemente, esse 13º signo da dúzia, que não existe mais, bem, para os astrofísicos, eles não entendem o que está acontecendo. Agora, observe uma coisa sensacional, o tempo que eu faço desaparecer na minha visão, como observador, existe para outro observador, de um outro tempo. Então, eu fiz um tempo desaparecer sendo observador aqui na Terra. Agora eu me coloco do lado de fora e vejo esse tempo. Por outro lado, ele não desapareceu, ele não desapareceu. E esse tempo é de 25.920 anos menos os 5 períodos de 1080 anos, e o ciclo de Plutão, esse ciclo de Plutão. Todo mundo pode verificar isso hoje em dia. Agora eu sei que retiro 90 anos no fim, 1080 anos no fim do ciclo, que fiz a mesma coisa no começo do ciclo, e que esses 1080 anos representam um 12, o 13º da dúzia do ciclo. Portanto, há 2 vezes um 12 avós que eu suprimi estando em um tempo que anda 10 vezes mais rápido, pois essa é a lei, a aceleração do tempo é de 1 para 10. Aliás, encontramos isso no alfabeto grego, de 1 a 10, porque o alfabeto grego também servia para contar. E vai de 1 a 10, depois de 10 a 100, e de 200 a 1000. Isso me permitiu reencontrar 3 letras gregas que estavam faltando. Esse ciclo de 24.840 anos, eu vou acrescentar 10 vezes 2, 12. Ora, 10 multiplicação 2, 12 dá 20, 12, e 20, 12 do ciclo de Plutão dá 5 terços, certo? 5 3 de 24.840 anos dá 41.600 anos, o ciclo de Milankovitch, simplesmente. Todos os cálculos são simples, mesmo sendo grandes cálculos. Não, é muito simples. Você está em um tempo mais rápido, de 1 para 10, isso pode ser demonstrado, não sai do nada. Enfim, é preciso considerar que, se eu estou em um tempo, existe um tempo às vezes mais lento que o meu e existe um tempo 10 vezes mais rápido. Pronto. Agora, esse tempo, eu sei quanto eu suprimo pela precessão dos equinócios, o 13º da dúzia. Tenho uma dúzia no começo, uma dúzia no fim, isso dá 2 dúzias com um que sai. Se eu me coloco no lugar daqueles que estão em um tempo 10 vezes menor, eu tenho um tempo 10 vezes maior, o que me dá exatamente 20 12. Ora, 20 12 é 5 3, certo? 5 3 do ciclo plutoniano de 24.840 anos dá o ciclo de Milankovitch. Então, eu que estou nesse ciclo aqui na Terra não conheço o tempo anterior. Então, para mim, a precessão é isso, tudo que eu vejo é que há uma supressão de um tempo.
E eu vivo dentro de um ciclo que posso perfeitamente verificar e até posso dar a data exata. Enquanto isso, sobre o ciclo de Milankovitch, há quem diga que é de 41, outros dizem 40, mas não é muito preciso. Isso depende da glaciação, há muitas coisas envolvidas. Mas o ciclo exato, como o ciclo de Plutão, pois o ciclo de Plutão é perfeitamente exato, todos os astrofísicos podem medi-lo. Pois bem, esse ciclo exato é 5,3 do ciclo de Plutão. Concluído. A cada 41.600 anos, vamos perceber que a Terra muda. Então, o problema que existe atualmente é o seguinte: o ciclo de precessão dos equinócios terminou. O último ciclo terminou com a explosão solar de 1899. Depois disso, houve outras 3 explosões solares no espaço, com intervalos de 30 anos, o que abriu os 90 anos de 13 até a dúzia. Pois os signos do zodíaco são eles próprios divididos em 12, e também há os 90 anos que separam 2 ciclos. Por exemplo, agora estamos terminando, a astrologia nos diz, a noite de Peixes, e antes era o dia de Áries, porque a noite esconde o dia, então isso se duplica. Tudo isso eram expressões antigas para explicar a pessoas que não eram nada científicas como se podia viver dentro desse ciclo. Havia matemáticos ao lado, mas também havia pessoas que queriam saber o que era preciso fazer e quando ocorreria a mudança de ciclo, porque tudo muda. Justamente, hoje chegamos a dizer que são os gases, nossos carros ou as fábricas que modificam o clima. Tudo isso não é nada, nada, nada. Tudo isso é completamente natural, totalmente natural. Existem mapas chamados postulados, descobertos no século XIII. São mapas da Terra vista do céu. Como eles faziam mapas do céu? Como isso foi possível, se a geometria de Mercator ainda não existia? Representar uma esfera em um plano já era extremamente difícil. Pois bem, temos esses mapas. O que vemos? Vemos, em particular, que havia ilhas que existiam e desapareceram no mar. E foi possível medir que houve uma diferença de 120 metros no nível do mar. Ora, acredita-se que esses mapas tenham cerca de 12.000 anos. Isso significa que, dentro do nosso ciclo de cerca de 24.000 anos, já na metade do ciclo algo aconteceu. Houve uma vez em que fiz uma conferência nas Ilhas Canárias, onde há um vulcão que explode a cada 25.000 anos, curiosamente. Então, a boa notícia é que isso acontece a cada 25.000 anos. A má notícia é qual? É que a última foi há 25.000 anos, então há o risco de ele explodir novamente. A menos que, e isso é o importante, saibamos que somos criadores do nosso planeta, certo? E ao mesmo tempo criadores daquilo que se passa em nosso planeta, não? Então, voltamos ao que você frequentemente me explicou aqui. Na verdade, atenção, um pensamento e uma consequência, é isso? Ah, sim. Por que temos um potencial que fabricamos com nosso pensamento? Qualquer pessoa pode usar esse potencial, ele já foi experimentado em outro tempo, só que não o registramos. É registrado por alguém que vive em um tempo do qual estamos desdobrados. Porque existe um tempo que nos desvia, que permite, de forma acelerada, ver as consequências de nossos pensamentos, e outro tempo, do qual somos acelerados, que tem o tempo de fazer a síntese. Então, qual tempo faz o detalhe e qual tempo faz a síntese? Um não se importa com o detalhe, ele só pega a síntese. E eu, criador do detalhe, recebo a síntese antes mesmo de saber qual era a minha pergunta. Eu nem tive tempo de terminar minha pergunta e já tenho a resposta. Isso se chama intuição. Esse é o objetivo do desdobramento do tempo. Todas as nossas células pedem, a cada instante, informações para sobreviver. Então, eu faço perguntas, recebo a síntese do meu corpo, faço perguntas, tenho um tempo, temos o tempo de encontrar as respostas, existe um tempo em que a síntese foi feita, e me dão a melhor síntese. Se eu fizer funcionar esse mecanismo, que não exige nenhum dogma, nenhuma crença, apenas deixar-se viver e saber que minhas ações e pensamentos têm consequências. Então, Jean-Pierre, vimos que existe um ciclo, o das precessões. O fim de um ciclo que acabou. Sim, é isso, eu termino aqui. Estamos no momento de apreciação, pegamos a nomenclatura dos antigos, estamos na era de Aquário.
A noite de peixes acabou. Então, inevitavelmente, haverá uma grande transformação sociopolítica e planetária, ou melhor, até mesmo solar. O que isso vai gerar para o homem que está neste planeta? Para o homem que vive nesse caos, isso é óbvio. Porque, se olharmos cada ciclo, o que aconteceu, por exemplo, há 25.000 anos, no caos do último ciclo, o homem de Neandertal desapareceu. Um caos enorme, realmente. Então, precisamos evitar desaparecer. Por quê? Pela sobrevivência da civilização. É aí que se entende que não é apenas acreditar que estamos aqui por acaso, que a morte é o fim de tudo, e que não existe mais nada. Não. Isso é apenas a antessala. A Terra é a antessala de si mesmo, o caos ou o descanso. Podemos escolher o caos ou o descanso. Por enquanto, escolha o caos, mas isso significa que esta vida que temos na Terra, para você, é apenas uma passagem. Sim, exatamente. E ela continuará de outra forma, de alguma maneira. Claro, sim, se soubéssemos o que todos os antigos sabiam, o que precisava ser feito. Mas hoje em dia inventamos tantas histórias, criamos dogmas, as pessoas que estão em crenças nem sabem como o universo funciona. Falávamos do ciclo de Milankovitch. Bom, enfim, e para que isso serve o ciclo de Milankovitch? Isto é apenas para passar pelo ciclo de precessão dos equinócios, e para que serve? Então, só vou explicar um pouco o que é o ciclo de Milankovitch. Ele foi classificado de forma ampla em 1941. Esse ciclo envolve a alternância de ciclos glaciais e interglaciais durante o Quaternário. Uma glaciação ocorre quando as altas latitudes do hemisfério norte recebem a mínima quantidade de radiação solar durante o verão. Então, isso foi em 1941. De fato, sobre esse ciclo, a gente se pergunta para que ele serve, por que foi elaborado, para que serve, porque o que queremos saber é, e o que é sempre muito particular, é que temos a sensação de que coisas estão acontecendo e que não nos dizem o que está acontecendo, coisas que nos ultrapassam, ou seja, que a gente não sabe, e deixamos a sociedade fazer, deixamos o lado bom da gente agir, e deixamos viver até que, no fim das contas, por que vamos ser atingidos de frente, de forma plena? Sim. Ou seja, bastaria que os homens deixassem as esferas, os outros tempos, para viver bem na Terra. Mas como fazer isso? Primeiro, não fabricar potenciais desagradáveis. Estamos cercados de pessoas que pensam apenas em matar todo mundo, então acabamos absorvendo isso, temos informações predominantemente negativas em todos os lugares. Então, na verdade, produzimos negatividade o tempo todo. Então, estou falando dos gregos, que conheciam as eleições, a democracia em grego. Disputávamos para ser o governante da cidade. Obviamente havia batalhas verbais intensas, mas quando o governador era eleito, não havia mais oposição, todo mundo estava atrás dele. Então, se mudássemos um pouco isso, se conseguíssemos entender isso, ok, vamos lutar para eleger alguém, mas uma vez que alguém é eleito, todo mundo fará o possível para que ele nos governe da melhor maneira. O mundo está de cabeça para baixo, assim que alguém é eleito, há um grupo monumental de oposição que quer derrubá-lo. Você criou, o quê? Um futuro, um potencial imundo que absorvemos em nosso mundo, e as pessoas que não conhecem essa lei pegam ideias que não são feitas para elas, agem em uma loucura furiosa pensando que estão sendo racionais, quando há algo que precisa mudar nisso. Mas a primeira coisa a mudar é entender como isso funciona. Funciona. Por exemplo, eu estou na Terra para dormir à noite, já. Há quem vá dizer, eu não durmo, vou me impedir de dormir. E ele morre. Por quê? Por quê? Por não saber. Por que dormimos? As leis. Por que não saber por que dormimos? Já que ninguém sabe por que dormimos. Então, há muitas coisas que eram conhecidas com uma ciência muito superior à nossa ciência atual, no nível das conclusões, porque aquilo era ciência. Vamos lá, extraterrestres, ciência suméria, civilização egípcia, civilização grega, civilização chinesa, civilizações ameríndias, tudo isso nos prova. Para você, os extraterrestres não existem. É uma certeza.
Nós fomos, de qualquer forma, ensinados, claro, por seres superiores, a cada 2070 anos. Os antigos sabiam, os deuses vêm à Terra durante 1080 anos, a cada 2070 anos, é isso. Em cada era zodiacal, a transição acontece por 1080 anos de invasão. Então, há 4 importantes. Eles estão vindo, vão chegar na próxima explosão solar. Restam 2. Já houve 5. Há a transição, assim como essa explosão solar. Os antigos chamavam essas explosões solares de os 7 saltos, que fecham o livro. Há 7 livros para abrir, cada um com seus 90 anos. Já houve 5 explosões solares, ok? As 4 primeiras abriram 90 anos de informações potenciais, recuperando os potenciais fabricados pela humanidade durante 25.000 anos. E como a ciência evoluiu ao longo desses 90 anos? De 1899 a 1989, nunca se encontrou tantas coisas. Como o universo funciona, tudo isso se explica. Einstein não é acaso. Ele estava conectado, oh sim. E justamente sobre isso, a constante cosmológica, Einstein disse que foi o maior erro da vida dele. Era 67% da energia do universo, a energia gravitacional, que agora é evidenciada com a descoberta das ondas gravitacionais. Quando você me diz que a cada 2070 anos os deuses vêm à Terra, quer dizer que você está me dizendo que eles vão voltar. Ou seja, esses extraterrestres, podemos esperar vê-los nos próximos 10, 15 anos? É isso? Não é agora, de qualquer forma. O tempo, podemos chamar assim. Nós vivemos como observadores de um tempo e não podemos observar aqueles que vivem em outro tempo, certo? Então as pessoas frequentemente me fazem perguntas. Mas o que é isso? Como podemos explicar isso? A melhor explicação que eu tenho é a luz elétrica. A luz elétrica apaga e acende uma vez por segundo, e eu vejo a luz o tempo todo acesa. Agora, imaginemos alguém que vê o escuro o tempo todo, mas não a luz. Ele está no mesmo tempo, só que não vê a mesma coisa, mas é ao mesmo tempo. Mas ele vê no escuro e eu vejo na luz. Eu ignoro a escuridão e ele ignora a luz também. Além disso, o que impede que existam 2 mundos ao mesmo tempo, cientificamente falando? A dissociação do tempo. Percebemos que existe uma massa, não sabemos exatamente o que é, chamamos isso de massa escura, uma energia escura que age sobre a nossa massa visível. Não sabemos o que é, mas é simplesmente a dissociação, o desdobramento do tempo. Enquanto não admitirmos que, para a vida cotidiana, quero dizer, existem tempos que podemos utilizar, não para fazer coisas malucas baseadas em dogmas que não servem para nada, mas usando a lógica que nossos ancestrais conheciam, não sairemos do caos. Há uma série que você precisa assistir, que está na Amazon Prime, porque fala exatamente disso. Ou seja, na verdade houve um erro científico. Então, não sei se temos todas as causas e consequências desse erro científico, isso aparece na série, e, de fato, foi criado um duplo. O mundo como ele está duplicado em algum outro espaço-tempo. As mesmas pessoas, na verdade, tiveram a mesma infância, mas são duplicadas. Depois, é claro, haverá influências entre umas e outras. Isso sempre me fez pensar em você. O problema do tempo é, porque, se quisermos ir mais longe, existe um desdobramento do tempo para eu me desdobrar a mim mesmo? Primeiro, porque se eu posso me desdobrar, estar em vários tempos ao mesmo tempo, fico tranquilo. Se fico preso entre meu passado e meu futuro, tenho um tempo presente no qual posso viver tranquilamente. As pessoas te dizem, elas te escutam. Eu posso usufruir disso no dia a dia, entende? Posso dizer, então, como posso usar isso no cotidiano para me sentir melhor, no fim das contas? Sim, mas aí o problema é que essa resposta só pode durar 5 minutos. Mas só o fato de saber que somos duplos, no sentido de que existe alguém como eu, que sou eu em outro tempo, já é algo importante. Mas, assim como a luz e a escuridão, é a mesma coisa. Eu não posso, porém, quando eu o deixo, quando eu morro, eu o reencontro. Isso também são coisas que eram conhecidas antigamente. Hoje em dia, inventamos,
como posso dizer, um monte de coisas que fazem com que as pessoas não acreditem mais em nada. Então, Jean-Pierre vai fazer uma pequena pausa nessa conversa, só para anunciar que somos parceiros de um congresso chamado Mulheres Inspiradas. Vejam o que está acontecendo. É no dia 9 de novembro de 2019, em Paris, na Cime Parisienne, número 34 da Rua Richer. Somos parceiros do Michael Projects Gaia TV, portanto, trata-se de mulheres que têm um outro olhar sobre este mundo, um pouco como o de Jean-Pierre, que olha o mundo de forma diferente, completamente diferente. Essas mulheres também são inspiradas, e era normal que fossemos parceiros. Então, vocês têm as informações sobre Betelv.fri, claro, no texto, neste vídeo. Jean-Pierre vai continuar a falar sobre o tema do desdobramento do tempo da precessão dos equinócios e de Milankovitch, se eu entendi bem, hoje, e você tem certeza disso, uma vida que não se vê, mas que é bem real. Sim, sem dúvida, e a gente tem a influência do pensamento. Ele influencia a gente e podemos influenciar ele, ou não. Claro. Certo, desde que saibamos que somos abertos a isso, e que é preciso usar esse desdobramento. Mas no professor, não há problema. O problema da vida na Terra atualmente é que há muitos problemas inexplicáveis, inexplicáveis mesmo, então as pessoas se refugiam no sonho, nas drogas e em coisas que não servem para nada. Mas podemos salvar nossa humanidade. Por que você diz que ainda seria necessário? Sim. Nosso pensamento fabrica o caos. Mas visto que há um pensamento, uma egrégora, bastante negativa com as informações, com os jornais, com essas coisas, com toda essa enxurrada, toda essa merda que mexemos sem parar, seria necessário uma pedagogia inversa dizendo, olha, não, podemos, graças aos nossos pensamentos positivos, evitar o caos. Mas ninguém quer ver isso. Eu faço de propósito informações falsas, seminários, treinamentos, para mostrar às pessoas. Mas, obviamente, não é em 3 minutos que se muda uma vida. Vamos pegar um exemplo bem simples de uma informação falsa, para nós, sou eu. Quem, pelo meu pensamento, dispara uma informação que vai gerar consequências pequenas no tempo. Nós temos tempo. Eu recebo o que é bom e o que é ruim para mim instantaneamente, mas eu não conheço esse sistema. Todas as minhas células, elas recebem. Então, se eu estivesse simplesmente na expectativa de boas respostas e soubesse como isso funciona, eu teria um corpo que funcionaria razoavelmente bem. Enquanto vemos que tudo vai mal, em termos de informação, não há um lugar onde possamos dizer, olha, as Bahamas acabaram de ser completamente devastadas. Então, obviamente, quando eu digo que podemos parar isso, as pessoas dizem, mas o quê? Todo mundo pode parar isso? Então, as pessoas pensam, ele é louco, está dizendo besteira, porque isso é algo que pode ser experimentado, mesmo, é acessível a todos. Todo mundo são idênticos, e isso é que não sabemos, ou seja, os pensamentos que eu tenho agora, pronto, eles geram consequências em outro tempo, e qualquer um pode recuperar as consequências desses pensamentos e viver por isso. Exemplo, eu penso em matar minha sogra, de brincadeira, minha sogra é legal, ela me enche um pouco o saco, mas claro que eu não vou matar minha sogra. Você fala isso brincando. Mas e no futuro? No momento da raiva, eu fabrico um assassinato. Tem alguém, sei lá, na Síria, por exemplo, que de repente tem vontade de matar. Só porque você pensou nisso, isso ativa um potencial. Mas por que ele, então? Porque eu tenho um impulso. Eu tenho esquizofrenia, é algo parecido. Por que alguém é esquizofrênico? O que é que deixa alguém louco? É justamente um pensamento que vem e faz com que, de repente, a pessoa descarrile. Então a gente droga, camisa de força química para toda a humanidade hoje em dia. As pessoas se drogam facilmente com drogas ou álcool. Por quê? A droga, o álcool, o café, os cigarros. Benjamin Libet descobriu uma coisa essencial, a gente sente coisas que ainda não viveu. É alucinante. Ele mostrou isso no começo com uma agulha. Ou seja, eu aproximo uma agulha do dedo indicador, vamos te furar, você sabe que vai ser furado. Você já sente dor antes mesmo de furar.
Não, você sente a picada 0,5 segundo antes de ser picado. É estranho, é um reflexo. Isso quer dizer que o simples fato cria o potencial, já há uma síntese, e isso vai doer. Então eu tiro o dedo. Esse é o objetivo. O objetivo desse desdobramento do tempo é justamente viver bem e te prevenir. Mas os animais usam isso o tempo todo, todos esses potenciais. Por exemplo, o medo fabrica, no futuro, aquilo de que se deve ter medo. O animal, o que ele vê? É um cachorro. Ele acabou de morder. Por que ele vem te morder? Porque você está com medo. Agora, você elimina o medo. Você não faz nada. Tenho um bom exemplo. Fui ver alguém que morava numa fazenda, a uns 300 metros, caminho no campo. Eu vou lá, aparece um cachorro grande, tipo um Doberman. Você imagina? Eu deito no chão, a porta está ali. Depois, à noite, não lembro direito, um grande silêncio. Você chegou com o cachorro? Eu digo, sim. Ele não fez nada com você? Eu digo, não. Você não viu a placa? Cuidado, cão bravo. A entrada estava aberta. E aí ele me conta coisas horríveis que esse cachorro já tinha feito. Resultado da história, eu sei muito bem que é o medo que faz o cachorro ser perigoso. Então eu entro sem medo. Ele prende o cachorro, eu entro. Ele vem gentilmente, eu faço carinho. Na hora de sair, eu estava com tanto medo por causa do que ele tinha me contado que ele disse, fica com o cachorro com você enquanto eu saio. Aí você diz algo muito importante, na verdade, enquanto a gente não sabe, quando não sabe, não se deve ter medo. Sim, mas é exatamente o que você dizia sobre agulha e Benjamin e Beto, ou seja, te avisam que vai doer, então você tem medo, então você fabrica. Não, você conhece a lei. E os antigos sabiam ver o futuro. Sim, mas por quê? Para não vivê-lo. Mas para modificá-lo antes de vivê-lo. Seu pensamento é para não vivê-lo sem saber que existe um cachorro bravo. No final, se você sabe, deve conseguir se adaptar para que ele não seja realmente perigoso. É isso, é preciso acalmar o medo. Mas, quando você pensa em cachorro bravo, fica difícil. Depois, quando contamos tudo o que ele já fez com pessoas que chegaram perto, essa condição um pouco, mas não, porque a gente se pergunta, será que vou conseguir não ter medo desse cachorro? Não sou dono do meu medo. Agora, se eu sei, por hábito, que consigo acalmar meu medo. O medo é criador de tudo que vai ser resultado desse medo. Então, vou viver coisas horríveis por causa do meu medo. Na verdade, não devemos criar nada. Então, aqueles que vivem melhor na Terra são os que estão desapegados. E eles são úteis. Então, na verdade, somos nosso próprio inimigo? Depois dos 7 anos. Antes disso, estamos completamente no inconsciente nos momentos planetários. Aos 7 anos, isso está ligado ao movimento da Terra e de Saturno. Aos 7 anos, esse vínculo, em 2 momentos diferentes, se rompe, e é preciso saber como refazê-lo, recriá-lo. Os antigos sabiam que você se tornava adulto aos 7 anos e que precisava de uma preparação para ser adulto. Não é qualquer preparação, não é o medo, já que, entendi. Também cito algo que vivi quando era criança na África, onde havia uma passagem aos 7 anos. E havia uma coisa impressionante, pegavam uma criança completamente nua para ver se ela era capaz de não ter medo. O nome do jogo era Daniel, que adorava formigas carnívoras, as formigas carnívoras que limpam um corpo. Colocavam a criança com as formigas, e pela sua coragem, ela tinha que deixar as formigas passarem por cima sem ser mordida. Mas não era cruel, nossa civilização considera isso bárbaro, mas os pais estavam por perto com água. Se a criança gritasse, ou seja, se a primeira formiga mordesse, jogavam água na criança. Claro que não deixariam a criança ser devorada pelas formigas. Jean-Pierre, muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço.